Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de cenário internacional. Eu estou com o Marcelo Suano, que é analista político e de relações internacionais. Marcelo Suano, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos aqui da Gazeta e aos telespectadores que nos acompanham. Bom, nossa pauta principal é Venezuela, também Estados Unidos, mas antes eu queria um comentário seu a respeito da Nicarágua. Informações extraoficiais falam da expulsão do embaixador brasileiro, não é, o Breno Souza da Costa. Isso já teria sido antecipado pelo governo de Daniel Ortega, porque o Brasil tem se posicionado contra a prisão, perseguição de padres e bispos desde 2022, pedindo a libertação, e agora estaria ocorrendo essa expulsão. É um caso grave diplomático, né? Extremamente grave. A pior decisão para um relacionamento entre dois países é quando você expulsa os diplomatas ou expulsa o embaixador em especial. Por qual razão? Porque está mostrando que você está rompendo as relações externas com esse país. Agora, algumas coisas são interessantes. Primeiro, mostra já um distanciamento da Nicarágua em relação ao Brasil, ou do Brasil em relação à Nicarágua, por causa do posicionamento brasileiro e a radicalização do governo nicaragüense. O que fica muito claro também, primeiro pela Convenção de Viena de 61 e 63, são a Convenção de Relações Diplomáticas e a Convenção de Relações Consulares. Um governo pode expulsar sem justificativa, ele não precisa justificar, mas ele pode expulsar sendo obrigado apenas a dar segurança, tempo para o traslado e segurança no traslado dos diplomatas do país cujas relações foram rompidas e os diplomatas expulsos, para que eles possam sair e ali dar segurança no transporte e não seria extradição, não é o caso, mas transporte para que volte ao seu país. A Nicarágua alega congelamento das relações e é isso que está acontecendo. O Brasil não negou que esteja acontecendo, de fato, por essa questão específica da perseguição aos bispos e aos padres. Agora, falando de Venezuela, Maduro também expulsou vários embaixadores, não é? Ele continua uma ofensiva aí contra a oposição. Hoje, o que seria o candidato eleito se recusou a depor e Edmundo Gonçalves disse que não há jurisprudência a respeito disso. E o temor de ser preso, foi presa Maria Oropesa, que é chefe de campanha, integrante do partido Vente Venezuela, não é? Então, ele continua negando a divulgação das atas, ele entregou apenas para o Conselho Nacional Eleitoral, que é dominado por ele, e nós temos organizações internacionais que estão conseguindo ver as atas que a oposição teve acesso, que em determinado momento houve interrupção, e essas atas sancionariam que, de fato, ele saiu derrotado. Como é que o senhor vê essa situação? É sustentável politicamente? São alguns pontos. Primeiro, independentemente do posicionamento de qualquer país, qualquer governo, exceto aqueles que estão comprometidos porque têm interesses concretos, pontuais, que é o caso de China e Rússia em relação à Venezuela, todos já identificam o governo do Maduro como uma ditadura e colocam o Maduro como um ditador. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele criou um impasse. Qual é o impasse dentro de um cenário perfeito para ele? Primeiro, foi exigida a apresentação das atas. As atas é o que confirma o boletim de urna no processo de auditagem e eles querem uma divulgação das atas desagregadas, ou seja, em que você tem a ata da sessão, tem a ata do estado, da cidade, município, até chegar o final, para que eles possam contar. Significa o quê? Ele, no cenário perfeito, está vivendo uma situação em que ele diz assim, nós paramos de transmitir o que quer que seja porque houve uma invasão hacker. Então, eu não posso entregar. Mas aquilo que foi entregue já garantiria a sua eleição e foi pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é um poder autônomo em relação aos demais poderes, que entregou para o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, que eles atestassem. Ou seja, criou-se um impasse em que você não tem mais condição de retroceder, seja de um lado ou de outro. Vai ter que ter uma negociação muito intensa, tentar mostrar para a China e para a Rússia, que têm interesses concretos e fazem investimentos lá, que eles precisam atestar não a vitória do Maduro, mas que haja uma conciliação. E o processo de conciliação vai ser muito duro. Por quê? Porque a entrega, a posse, a investidura vai se dar apenas em janeiro de 2025. São 5 meses para o governo Maduro arranjar formas de justificar ou comprovar uma eleição em que, pelo que está apresentado até agora, foi totalmente ganha pelos opositores e está totalmente fraudada. Agora, o Brasil ainda tenta uma intermediação
né, algum tipo de negociação, aproximação entre Maduro e Edmundo González, a oposição, porque se houver a possibilidade de novas eleições, recontagem de votos ou mesmo de saída dele, muito provavelmente teria de ser negociada, porque eles cometeram muitos crimes, né, oposição presa, vários integrantes, agora foram mais de 1.000 pessoas presas, ele está falando em construção de mais prisões, não é, candidatos que não puderam participar, então tudo isso levaria a uma retaliação caso a oposição vencesse. Então essa negociação é que seria necessária, não é? Sim, ele precisa de... Olha, chega a ser assustador pelo simples fato de que, para ter qualquer mudança, além daquela que foi atestado pela Corte Suprema deles, segundo os dados foram informados pelo Conselho Nacional Eleitoral, terá que o Maduro assumir que ele mentiu. Aí é que está o foco. Como que você negocia com alguém que vai ter que assumir que mentiu e vai ter que assumir a necessidade de novas eleições cumprindo os acordos de Barbados? O que foi que ocorreu lá? Exigiu-se a libertação dos presos políticos, um processo isonômico, a certeza de transparência, fiscalização e não envolvimento das forças que possam apoiar o Maduro, forças armadas ou forças policiais. Ou seja, ele vai ter que retroceder em tudo aquilo que foi feito até agora. É muito difícil, é mais fácil, se o caso se configurar, ele dizer, tudo bem, eu aceito a vitória do González ou apresento todas as atas que atestam a vitória do González. Eu tenho que negociar uma forma de eu sair para algum país, receber asilo político ou o que quer que seja. Porque a possibilidade dele ser incriminado e ser julgado por tudo que foi feito, e ele sim é responsável pelas mortes que estão acontecendo, não apenas agora, mas desde 2013. E aí, uma alternativa seria o González e a Maria Corina Machado acertarem com ele uma anistia. Seria talvez a via não violenta mais provável. E eu até imagino que a Maria Corina aceite isso tanto quanto o González, para evitar o banho de sangue na Venezuela. Mas eu acho muito difícil acontecer. Inclusive, Celso Amorim disse hoje que preocupa a situação se arrastar, preocupa se ele não entregar as atas. E Brasil, Colômbia e o México estão dando um prazo para ele apresentar exatamente as atas e buscar uma negociação. Eles ainda estão, em princípio, entre aspas, dando esse voto de confiança, não é? Eu diria que eles estão dando uma expectativa para que surja uma saída negociada. Não é nem um voto de confiança, porque não dá mais para você aceitar diante de tantas realidades que foram apresentadas para o mundo e pelas autoridades. Não pelas autoridades. Voto de negociação é na capacidade de negociação, né? Mais por aí, né? Eles estão tentando dizer assim, eu vou te dar mais tempo apenas para você comprovar que você foi eleito. Isso por si só já está dizendo para o Maduro, ninguém acredita que você foi eleito, inclusive nós. Porque o prazo para entrega dessas atas foi sexta-feira passada. Agora eles estão dando um prazo a mais. O problema é que, ao que tudo indica, Maduro tem 3 pilares que o garantem. As Forças Armadas, que recebem muitos recursos, uma massa da administração pública, que também depende do governo para receber os seus proventos, e um segmento da população que recebe os auxílios e benefícios que vêm por parte do governo. Os militares têm poder econômico também, sim, né? Eles têm empresas, eles dominam várias áreas. Tem muitos generais, ou seja, são mais de 2.000, quase 3.000 generais que existem na Venezuela. Por isso você falava na anistia e negociação. Ele teria que dar uma anistia, mas o mais assustador é que foi quando a Maria Corina e o Edmundo González solicitaram as Forças Armadas ficassem do lado do povo, isso pode ser usado pelo governo para justificar que eles estão tentando uma sublevação da ordem, segundo consta o Superior Tribunal está dizendo que não, foi tudo legal, foi tudo legítimo, não tem como questionar. Ao fazer isso, eles estão pedindo para as Forças Armadas que as Forças Armadas se voltem contra um governo que o sustenta, cujo alto comando tem muitos proventos, eles trabalham, tem setores da economia que eles controlam, eles estão na administração pública, eles estão na administração das empresas. Em síntese, é muito difícil chegar a essa negociação e esse pilar Forças Armadas dificilmente vai apoiar a oposição. Eu tenho o medo de que realmente venha o derramamento de sangue. A moça que foi presa, ela foi sequestrada na realidade, né? Eu não tenho dúvidas de que se não fosse aquele vídeo, ou mesmo aquele vídeo, ela corra risco de morte, e um risco grave.
porque vai ser muito difícil dela conseguir escapar daquilo. Nós íamos falar dos Estados Unidos, mas não deu tempo. Se tivermos falar de Nicarágua também, vai ficar uma outra ocasião. As eleições ainda ficam mais para frente daqui a alguns meses. Agradeço muito a presença do Marcelo Suano, que é analista político e de relações internacionais. Obrigada. Eu que agradeço a gentileza e a elegância com a qual sempre sou recebido aqui. Espero ter outras oportunidades e ter cumprido o papel à altura que você merece. Muito obrigada. Agora com vocês.